Entenda uma coisa, a vida de um crente avivado muda no aspecto com a família, com a casa, com os filhos, com a esposa, com a comunidade, com o trabalho, com a igreja a qual ele faz parte. E é nesse vídeo que eu quero te provar a base da Bíblia Sagrada de que a vida de um crente avivado é diferente da vida de um crente que só frequenta a igreja. Nesse vídeo, nós veremos as mudanças daquele que é um crente avivado e daquele que não é um crente avivado. Então, a partir de então, eu quero te apresentar o tema da nossa lição, a 10ª, que tem por título O Avivamento na Vida Pessoal. Sem mais delongas, roda a vinheta e vamos estudar mais esse tema em nome de Jesus. Meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui já na reta final desse primeiro trimestre de 2023. Hoje já é a nossa 10ª lição, que eu quero repetir para você mais uma vez o tema, o avivamento na vida pessoal. É um prazer ter você novamente conosco, aprendendo da palavra de Deus. Eu fico muito grato por Deus ter colocado vocês aqui conosco. Aqui no canal Tens um Minuto. Meu amado, eu quero ler com você o nosso texto áureo e a nossa verdade prática. Então pega tua caneta, teu lápis, como já é de costume, para fazer as anotações dessa nossa lição de hoje. Nosso texto áureo se encontra lá em Salmos, de número 63, e o verso 4 e o verso 5. Qual leio para você agora? Acompanhe comigo na tela. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A verdade prática nos diz: a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Com isso, eu te convido para continuarmos lendo a palavra de Deus. Agora, na leitura bíblica em classe, que se encontra lá em Salmos, de número 63, do verso 1 ao verso de número 8. Acompanhe mais uma vez comigo na tela. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Porque tu tens sido meu auxílio. Jubiloso, cantarei refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Com isso, eu quero te apresentar a nossa palavra-chave. E a palavra em destaque hoje é fervor. Veja o significado da palavra fervor. Meus queridos, a palavra fervor, que é calor, vem do latim fervere, que significa brilhar, ferver. Mas queremos entender nesta lição fervor à luz da Bíblia Sagrada, da espiritualidade, do avivamento. Então fica comigo que a partir de agora nós iremos entender essa palavra e todo o seu contexto aqui nesta lição. Então vamos para o nosso primeiro tópico. Tendo eu em mente que você já pegou a sua caneta, seu papel, seu lápis, seu caderno, vamos para o nosso primeiro tópico, a qual tem por título O Avivamento na Vida do Salmista. E está dividido em 3 subtópicos. O primeiro, uma busca sincera. Segundo, contemplando e bendizendo ao Senhor. E terceiro, Deus é o nosso auxílio. Pois bem, meu querido, nesta lição, começaremos falando de um homem, Davi, que você já ouviu falar muito.
já ouviu muitas pessoas pregarem sobre ele. Se você for uma pessoa que cresceu no Evangelho, desde a sua infância você ouviu falar em Davi. Davi teve vários altos e baixos na caminhada. Como sabemos, pecados, transgressões, mas foi um homem que sempre reconheceu a dependência de Deus. E mesmo quando pecou, que Natã foi enviado por Deus para ir lá até ele e falar sobre o seu pecado, então ele fala: Senhor, eu sei que tu não aceitas sacrifício, porque sacrifício Davi poderia fazer qualquer um, o melhor, o maior, ele era o rei, mas ele disse: eu sei que não é isso que tu queres, mas eu sei que um coração contrito o Senhor não rejeita. Então Davi tinha intimidade com Deus. Davi, desde a sua infância, nós vemos que é uma infância que pouca visibilidade ele tinha entre os seus familiares, é tanto que os seus irmãos todos estão na batalha, servindo a Saul, enquanto Davi está tomando conta das ovelhas da sua casa. Mas lá, naquele período em que ninguém estava com ele contemplando, Deus o estava contemplando, vendo os passos de Davi e sabendo que ali, naquele pequeno jovem, naquele instante, Deus estava formando a priori o futuro rei de Israel. Como nós sabemos, ele foi um bom rei no seu período. Meu querido, todo aquele trabalho, toda aquela desenvoltura em cuidar das ovelhas, fez com que Davi, mais à frente, soubesse levar o seu reino com ordem. Por mais que em um dado momento ele tenha falhado. Aí você pode perguntar: mas Otoniel, estou percebendo aqui que nesse diálogo aqui, nessa nossa conversa, nesse momento, Davi foi um homem que oscilou bastante. E eu te pergunto, quantos servos de Deus, que Deus usou poderosamente ao longo da história, não falharam, não tropeçaram? O cair é do homem, né? Mas o levantar é de Deus. E isso não é pressuposto para você cair. Eu deixo bem claro aqui antes que você pense isso. Mas aqui eu estou deixando claro que há essa possibilidade se não vigiar. Davi não vigiou. Era para estar na batalha, era para estar em guerra, era para estar lutando com seus soldados, mas resolveu ficar em casa. E então, numa distração, olhou e viu Batseba. E então deu no que deu, como você sabe. Mas eu quero te convidar a nós entrarmos nesse tópico, porque o autor da revista, ele começa falando aqui sobre o avivamento na vida do salmista, justamente de Davi. E Davi, apesar do que eu apresentei aqui, desses altos e baixos, era um homem que buscava o Senhor. É interessante que no Salmo de número 63 e o verso 1 ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. Veja, meu querido, ele não só é um homem que tem sede de Deus, mas ele diz: eu tenho sede e vou te buscar. Ou seja, disposição em buscar ao Senhor. E como isso faz falta em nossa atualidade. Quantas das vezes nós não ouvimos alguém dizer assim: ah, Senhor, eu tenho sede de ti, minha alma clama por ti, né? E canta isso. E eu ouvi um dia desses um vídeo que dizia que um dos momentos que o crente mais mente é quando está louvando ao Senhor, né? E até o Senhor que está fazendo esse vídeo fala, né? Que naquele eu quero trabalhar para o meu Senhor, né? E ocupado quero estar assim na vinha do Senhor. E esse irmão falando isso diz assim: convida esse irmão para sair ao campo às 2 horas da tarde no domingo. Então, nesse hino também, tem um hino que canta, né? Que fala isso, né? Ah, eu tenho sede de ti, a minha alma anseia por ti, né? Mas, na verdade, essa sede, esse anseio tem que ser mostrado, tem que ser apresentado por essa busca, por essa procura. E Davi diz assim: olha, minha alma tem sede de ti e de madrugada te buscarei. Veja, ele está buscando ao Senhor no momento de madrugada, quase ninguém vê. De madrugada ninguém está te olhando. Ou seja, naquele momento em que ninguém está me vendo, ninguém está me observando, eu estou buscando ao Senhor. Você lembra? Quando o profeta vai na casa de Eli, o último a ser lembrado é Davi. Ou seja, esquecido pela família, mas não esquecido por Deus. Ei, anote isso aí que eu tenho uma palavra para você, da parte de Deus. Pode ser
que você seja esquecido da família, dos teus filhos, do teu esposo, de quem está ao teu redor. Não desanime, não pare. Continue como Davi, fazendo aquilo que você foi colocado para fazer. Sabe por quê? Porque há um Deus no céu que não perdeu você de vista. Pode ser que queiram colocar quem for na frente, adiantar quem for. Se Deus te escolheu para ser rei, como escolheu Davi, você será. A bênção é tua e ninguém toma, porque Deus não erra o alvo. Oh, glória a Deus por isso. Davi não só tinha intimidade com Deus, mas Davi também, ele diz, é muito interessante no segundo subtópico, contemplando e bendizendo ao Senhor, o salmista tinha anseio por ver a fortaleza e a glória de Deus. Meu querido, Davi não estava ansiando, Davi não estava bendizendo ao Senhor pelo que o Senhor podia dar, mas veja, ele estava ansiando a fortaleza e a glória de Deus, que essa seja a nossa busca incessante, essa procura pela glória de Deus e tendo Deus como nossa fortaleza. Davi sabia muito bem, ei, eu sei quem é minha fortaleza, eu enfrentei o urso, eu enfrentei o leão, eu enfrentei Golias e Deus foi a minha fortaleza nesses momentos. Ei, só quem tem intimidade com Deus sabe que Deus é a sua fortaleza. E o terceiro e último subtópico desse primeiro tópico fala que Deus é o seu auxílio. Deus é o nosso auxílio. Davi sabia que Deus era o seu auxílio. Sabendo que Deus era o seu auxílio, ele não tinha o que temer. Ei, meu querido, se você sabe que Deus é o teu auxílio, se tu tem fé nele, se tu acredita que ele é quem pode te auxiliar, você não corre para outras mãos, você não corre para outros braços, você não corre para outro Senhor, porque você já tem um Senhor que te auxilia nos momentos que você mais precisa. Faça como Davi. Davi é um belo exemplo de um cristão que não foge da nossa realidade, que se vacilar cai, mas que sabe reconhecer que Deus é misericordioso para perdoar. E saber também reconhecer o pecado, pois isso é muito difícil na nossa atualidade. Se você reconhece o seu pecado, sabe que Deus é misericordioso, que Deus é teu auxílio, logo você só tem uma coisa a fazer. Eu vou bendizer ao Senhor e vou buscar a sua glória até o dia que Ele vir me buscar. Oh, que coisa maravilhosa! Oh, que coisa preciosa Davi nos ensina. Meu querido, como vale a pena aprender da parte de Deus. Vamos para o nosso segundo tópico. Meu amado irmão, o nosso segundo tópico tem por título o avivamento espiritual do crente. E está dividido também em 3 subtópicos que eu apresento para você. O primeiro, reservando uma agenda de piedade. Segundo, a prática da oração. E terceiro, a leitura devocional da Bíblia. Pois bem, nesse primeiro subtópico, o autor vai definir 2 tópicos que será como base para esse... 2 subtópicos, que será base para esse tópico. Eu lhe explico. O autor vai destacar que 2 coisas é imprescindível na vida de um crente avivado. Quais são elas, Otoneu? A oração e a leitura devocional. Escute uma coisa. Você só aprende estudando. Você vai para o colégio para estudar, para aprender. Você vai para a universidade para se especializar em alguma coisa. Você faz um pós, um mestrado, um doutorado para se especializar. E isso leva o quê? Muita leitura. Por quê? Porque a leitura vai te ensinando na teoria e depois você coloca na prática. Pois bem, meu querido. E então, nesse aprender, nesse ler, tem um professor que te ajuda, que te dá um norte, que te dá algumas dicas de leitura, que te aplica o exercício. Por quê? Só leitura sem prática não te leva a canto nenhum. Escute isso bem. Aqui tem 2 coisas básicas e quando eu vou falar agora aqui eu não vou tocar nos subtópicos, porque eu vou abranger logo esse segundo tópico todo. Então eu irei falar agora a prática da oração e a leitura devocional da Bíblia. Pois bem, meu querido. Quando você começa a buscar ao Senhor em oração, veja que coisa interessante. Quando você busca o Senhor em oração, mas você conhece de Deus, mas você se aproxima de Deus. Entenda uma coisa. É como aquele aluno que é chegado do professor, aquele aluno próximo.
Você não conhece na sala de aula aquele aluno que é mais próximo do professor? Tem até o telefone do professor. Quanto mais você conversa com Deus, mais você se aproxima com Deus. Mais você conhece Deus, mais Deus revela para você da sua glória. E isso faz toda a diferença na leitura devocional. Por quê? Porque o Espírito Santo vai te iluminando, vai esclarecendo a palavra de Deus para você. Então você vai se tornando uma pessoa apta para levar o Evangelho, para ensinar a outrem e para também defender, né? Defesa da fé cristã, apologética. Todo cristão ele deve ser um apologeta ou um apologista. Defesa da fé cristã, saber defender aquilo a qual ele acredita, a qual ele prega. Meu amado irmão, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que o salmista Davi tinha o costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia. Você vê isso lá em Salmos, de número 55 e o verso de número 17. Quando você olha para a Bíblia, você vê também Daniel. Daniel era um exemplo de jovem que orava ao Senhor. Isso está lá em Daniel, capítulo 6 e o verso 10. E então chegamos ao Novo Testamento. E então eu te apresento o maior de todos os exemplos de oração. Quem? Jesus. Mas Jesus não era o Filho de Deus? Por que ele precisava orar? Ele veio nos mostrar que mesmo ele como Filho de Deus, ele orava constantemente. E você? Por que você não quer orar? Por que você não quer buscar? Por que você não quer interceder? Faça como Davi. De madrugada eu te buscarei. Meu querido, busque ao Senhor em oração e você verá o quanto Deus irá se revelar para você. Ei, tente, coloque em prática, não desista. Um devocional diário da leitura da palavra de Deus e você verá o quanto você estará apto para pregar esse evangelho. Deus revelando para você. E você pode ler o texto 10 vezes. Cada vez que você lê, Deus revela algo novo para você ali. Você, rapaz, eu passei nesse texto agora e não vi isso. Escuta uma coisa. Quantas das vezes nós não ouvimos uma pregação e paramos e refletimos assim? Rapaz, eu já ouvi essa mensagem várias vezes. Eu até já li o texto e nunca tinha notado esse ponto. Mas aquele pregador te mostrou um ponto naquele texto que você nunca percebeu. Viu que coisa interessante? Cada vez que nós lemos, o Espírito Santo vai nos iluminando, nos mostrando. E Deus vai se revelando através da sua palavra para nós. Ei, aquele que lê a palavra de Deus diariamente, meu amado irmão. Sabe o que acontece com ele? Primeiro, ele começa a meditar nas coisas de Deus. Lembra daquele ditado que mente desocupada é a oficina do diabo? Pois bem, se tua mente estiver ocupada com as coisas do céu, logo não terá espaço para nada que o diabo venha colocar na tua mente. Segundo ponto que eu destaco para você, você lendo a palavra de Deus, ela te previne, ela te ajuda a prevenir você e o seu coração de pecar. Davi diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Davi diz isso. Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, cada vez que você lê a palavra de Deus, você se previne de não pecar. Cada vez que você lê a palavra de Deus, ela te consola. Meu amado, quando eu leio a palavra de Deus, eu estou seguro de quem é o meu auxílio. Eu estou seguro de quem é a minha proteção. Eu estou seguro de quem é o meu Deus. E por fim, ela ordena a nossa vida pessoal. Ou seja, quando eu estudo, quando eu leio, quando eu medito a palavra de Deus, ela me mostra o caminho por onde eu devo andar. Quem lê a palavra de Deus, quem medita nela, não anda perdido. Entenda isso. Então, anota aí no caderno. Vamos lá. 2 pilares não podem faltar na vida de um crente avivado. Ou ele não tem, ou ele não é avivado. Primeiro, a oração. E a oração, a gente diz sempre, né? É a chave que abre a porta. Eu tenho para quem recorrer. Eita. Quando a gente precisa de alguém que é chegado, tá precisando, a gente não liga. Fulano, me ajuda. Me socorre. Dinheiro, me empresta um dinheiro. Teu carro está disponível, não é isso? E você, quando precisa, dobra o teu joelho e diz, Senhor, estou aqui perante ti. Tu és meu Senhor. Tu és o meu auxílio. Me ajuda nesse momento. E aí? Você não precisa agendar, nem marcar a hora. Na hora que você dobra os joelhos, o céu escuta a tua oração. Então, primeiro pilar, a oração. Segundo, a meditação
diária e constante da palavra de Deus. E eu volto a falar, não é um só dia, 2 dias, tem que ter constância na leitura da palavra de Deus. E quando eu leio a palavra de Deus, então algumas coisas acontecem maravilhosamente na minha vida. Anote aí. Primeiro, ela me ajuda a preencher a minha mente. Então minha mente não está mais vazia, mas está cheia da palavra e do conhecimento de Deus. Segundo ponto, ela me previne de pecar, do meu coração de pecar. Segundo, ela me consola, a palavra de Deus me consola. E em quarto, ela me dirige. Oh, glória a Deus! Tá gostando dessas dicas? Se está gostando, deixa teu like, compartilha e comenta. Ei, se você é novo aqui no canal, tá gostando dessas dicas? Então, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações. Não te cobramos nada. A única coisa que te pedimos é que você nos ajude, porque assim o YouTube entenderá que o nosso conteúdo é relevante para você. Com isso, vamos para o nosso terceiro e último tópico, porque tem mais dicas dessa para você. Nosso terceiro e último tópico tem por título A Vida Pessoal e Familiar do Crente Avivado. Está dividido em 4 subtópicos. Pois é. Primeiro, a vida pessoal. Segundo, a vida do cônjuge. Terceiro, a vida com os filhos. E quarto, os efeitos do avivamento na vida pessoal. Escute isso. Primeiro ponto, a vida pessoal. É interessante que Paulo, quando escreve para Timóteo, diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ou seja, o crente ele tem que ter cuidado com aquilo que fala, com aquilo que promete. Veja, um dos pontos que o crente deve ter é integridade. E eu cito para você Mateus, capítulo 5, o versículo de número 37. Integridade não pode faltar na vida de um crente avivado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que não pode faltar na vida de um crente avivado é prudência no falar e no agir. Não é agir com a cabeça quente. Eita, é agora, desse jeito. Não é falar o que quer. Você tem o Espírito Santo e o Espírito Santo te domina. Ou pelo menos deve dominar. Não dê lugar à carne, mas ao Espírito Santo. Então, quando o inimigo te enviar uma seta, quando alguém usado pelo Belial quiser roubar a tua paz, pare, pense, ore e diga, Deus, me dá o discernimento naquilo que eu deva falar. Entendeu? Terceiro ponto, você deve ter cuidado com a saúde física e emocional. Meu amado, quantos pastores hoje não vivem à base de remédio? Quantas lideranças hoje não vivem se tratando com problemas psicológicos? Uma pressão muito grande. Quantos pais não vivem nessa situação indo para o psiquiatra, psicólogo, tomando remédio controlado? Ei, pare. Deixa Deus te dirigir. Não estou dizendo aqui que você não deva procurar médico, porque os médicos também são instituídos por Deus. Mas ei, cuidado com a ansiedade. Pedro diz, olha, joga toda a tua ansiedade aos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Muitas das pessoas têm se desesperado porque têm esquecido dos cuidados de Deus para com sua vida. Mas você deve lembrar diariamente que você só está acordado, só está assistindo esse vídeo, só está andando, se movimentando porque Deus está cuidando de você. E se Deus cuidou de você até agora, Ele é Deus para continuar cuidando. Então calma, se tranquilize, lembre-se de Deus, lembre-se que Ele é o teu auxílio, é o teu refúgio. Com isso, nós falamos agora da vida com o cônjuge. O autor destaca que um crente que tem uma vida avivada, ele tem uma vida em harmonia com seu cônjuge. E o autor destaca 2 palavrinhas, amor e submissão. Aqui não é escravidão, tá? Para que você não entenda diferente. Outro ponto, demonstração de carinho e afeto. E o autor destaca Provérbios, capítulo 31 e o verso de número 29. E por último, uma comunicação eficiente e atenta. Lembre-se, a comunicação é a chave do negócio. Se há comunicação, se há conversa, se sentam para se organizar, para estruturar, para projetar, e se esse projeto, essa conversa,
está de acordo com o que Deus estabeleceu para o casal, pode ter certeza que vai dar certo. Meu querido, esse tem sido o problema de muitas famílias. Não tem mais conversa, não tem mais essa cordialidade, a falta de prudência no falar, no agir, esse amor. A turma brinca muito hoje, né? Existe o amor, mas o amor real. Cadê o amor? Aquele amor agapau de se entregar, né? Aquele amor que Paulo fala, né? Que o marido deve se entregar por sua esposa, como Cristo se entregou para a igreja. Então, isso está faltando em muitos casamentos hoje. E essa lição vem nos trazer essa reflexão. Para mim também que sou casado, para você que está escutando nesse momento que é casado, como nós estamos nos comportando diante dessas problemáticas que têm surgido para acabar com o casamento, com a família, que é algo instituído por Deus. É para nós refletirmos, pararmos e analisarmos a nossa vida primeiro. Em terceiro, o autor destaca agora essa vida com os filhos. Eu não tenho, mas você que tem filho, eu estou prestes a ter, mas você que vai ter. O autor destaca atento ao afeto, atento aos cuidados espirituais para com teu filho. A paz que deixa o filho tão livremente que o filho assiste tudo o que quer, joga o que quer. O menino tem tempo para tudo, só não tem tempo para louvar um hino para o Senhor, para ler a palavra de Deus. E isso muitas das vezes é influenciado pelo pai, pela mãe, que também não tiram tempo para ler a palavra de Deus e que não é um exemplo para o filho em casa. Pois os filhos é o reflexo do pai. Como o pai está se comportando em casa, como você está se comportando, como você, mãe, está se comportando, faz toda a diferença como o seu filho te vê. Então, o afeto, os cuidados espirituais, os hábitos domésticos, e aqui nós destacamos o quê? O culto doméstico. Você já parou com seu filho e sua filha? Nós estamos batendo nessa tecla já faz tempo nessa lição. Será que nesse intervalo dessas 13 lições, estamos na 10ª, olhe bem, já chegando à reta final, você já parou com os seus filhos para fazer um culto doméstico? Para mostrar a eles que eles precisam deixar um pouco do tempo dele durante o dia para se dedicar ao Senhor? Ei, Deus nos dá 24 horas de vida. Será que nem sequer 1 hora nós tiramos para conversar com Deus, para meditar na sua palavra e para entoar louvores a Ele? Você já parou para pensar o quanto nós somos pessoas que não agradecem, ingratas com Deus? Nós levamos tudo na superficialidade. É tudo tão natural o acordar de manhã, é tão natural o andar, o enxergar, até o dia que isso nos faltar. Aí nós olhamos, eita, isso faz falta. Mas não paramos para agradecer a Deus por esses pequenos detalhes. Lembre-se de uma coisa, aquele que não é grato a Deus nas pequenas coisas, não será grato nas grandes. Aprenda a ser grato a Deus nas pequenas coisas, porque Deus sabe muito bem o meu e o teu coração. Oh, glória a Deus por isso. E por último, os efeitos do avivamento na vida pessoal. Quais são, Otoniel? A primeira coisa é que um crente avivado é um crente alegre. Apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das tribulações, ele é um crente alegre, porque o Espírito Santo que está dentro dele alegra a sua alma, alegra o seu coração. Então ele é um crente transbordante. Você olha para ele e diz, mas rapaz, o irmão passa por cada aperto, cada aperreio, e eu só vejo ele rindo com esse brilho do Espírito Santo. Você disse tudo, com o brilho do Espírito Santo na vida dele. Ele é avivado. A chama que está dentro dele não deixa esses entretantos entristecer nem tirar ele do foco. Segundo ponto, um crente avivado, ele não teme a morte. Daniel não temeu a morte. Sadraque, Mesaque e Abednego não temeu a morte. Não teme a morte. Ele sabe que a sua vida não é preciosa. Não vive mais ele, mas Cristo vive nele. Oh, glória a Deus por isso. E por último, um crente avivado é um crente santo. Santo aqui, você sabe, separado das coisas do mal, separado das coisas carnais, separado daquilo que não agrada a Deus. Um crente santo, um crente avivado, perdão, é um crente separado. Lembre-se, sem santificação ninguém verá a Deus. Meu amado, foi um prazer estar com você nessa lição, na 10ª. Te aguardo na 11ª, já com saudade terminando essa e com saudade de você.
Forte abraço, que Deus abençoe a tua vida e que você possa dar uma ótima aula, que você possa participar de forma ativa na aula a qual você participa e ajudar o teu professor. Forte abraço e fique na paz.